Olá, boa tarde, tudo cada vez melhor? Estamos hoje no nosso 10º vídeo assistindo, aprendendo sobre a Lei do Triunfo com o autor Napoleão Hill. Seja bem-vinda, Elaine. Então, estamos no 10º vídeo e a lei que nós trataremos hoje é a 7ª Lei do Triunfo, que é a lei do autocontrole, né? Então, nós temos já 10 vídeos aí prontinhos, estamos na metade da nossa jornada, porque o primeiro capítulo desse livro, que é a introdução, que fala sobre Mastermind, a gente preferiu aí realmente aprender todo o conteúdo, então levaram-se aí 3 vídeos só nessa introdução, que é como o autor realmente ele prescreve, né, que a gente tenha essa introdução que fala sobre Mastermind muito bem assimilada para que a gente possa aí dar continuidade às 15 leis do triunfo. E hoje então falando sobre autocontrole. Eu já começo perguntando, né? Se você que está assistindo, se você se acha uma pessoa, se considera uma pessoa que tem esse autodomínio, né? Uma pessoa equilibrada, ou se de repente você perde o controle de vez em quando, ou sempre, realmente é algo que nos acomete, né? Acho que provavelmente aí 99,9% das pessoas acabam perdendo o controle em algum momento da vida. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje com essa experiência do Napoleão Hill, de diversos outros líderes que ele vai citar também, sobre como a gente pode então ter esse autodomínio e a importância disso para o triunfo. Então vamos lá. Ele diz o seguinte: nós realmente, enquanto pessoas equilibradas, a gente tem então o entusiasmo e o autocontrole ao nosso favor. Isso seria uma pessoa equilibrada, uma pessoa que tem entusiasmo, que a gente estudou no último vídeo, e autocontrole. Então, realmente, se a gente for parar para imaginar o que acontece quando a gente perde o autocontrole, né? A gente perde muita coisa em relação a relacionamentos, né? Em relação a vícios, se a gente se deixa levar pelos nossos vícios, também é algo que está ali mostrando essa falta de autocontrole. Realmente é algo que a gente precisa dominar. E Napoleão Hill diz o seguinte: o controle de si mesmo acontece então por meio do qual a gente consegue dirigir o nosso entusiasmo para fins construtivos. Sem autocontrole, o entusiasmo se assemelha à luz de um raio, que pode então atingir qualquer ponto e provocar aí destruições. Então ele fala que o entusiasmo é uma qualidade vital, como nós estudamos no último vídeo. Então ele realmente pode vitalizar, ele pode construir tudo que a gente quer, né, nessa vida em busca do triunfo. Mas ele desperta então o indivíduo a essa ação, e o autocontrole ele vai dirigir essa ação de modo que ela seja sempre construtiva e nunca destruidora, ok? Porque tem até uma frase que eu lembrei agora de um líder aí do marketing de relacionamento, que diz assim: um idiota entusiasmado pode provocar bastante problemas, né? Então, realmente, a gente precisa direcionar tudo a partir do autocontrole. Ele diz o seguinte: é fato indiscutível que a maioria das infelicidades humanas se origina a partir da falta de autocontrole. Aquele momento que a gente perde o controle e aí acaba, né, saindo de né, e fazendo algo que a gente não gostaria, e aí a gente acaba atraindo infelicidades para a nossa vida. Ele diz que aqueles que não exercem né, o autocontrole em uma grande força, perde então essa grande força indispensável na luta pela consecução dos nossos objetivos. E se o leitor se descuidar de exercer o autocontrole, é provável que esteja prejudicando também os outros. E pode ter certeza que está prejudicando a si mesmo. Então, como a gente aprende na filosofia, né? Conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se para quê? Para dominar-se, né? Então, a gente saber realmente o momento em que a gente perde o controle de nós mesmos, né? E aí tentar entender por que isso aconteceu naquele momento, já estudar, assimilar, para que a gente possa tomar uma melhor postura a partir desse equívoco, né? Dessa derrapada aí no autocontrole.
ele vai falar um pouquinho sobre o reflexo da violência na formação dos cidadãos, né? Então, crianças que sofreram violência na infância já é cientificamente comprovado que pode comprometer então a formação do seu cérebro. E adultos vacilantes, em geral, são crianças que sofreram violência. Então, inclusive, tem uma grande neurocientista que ela diz que se a gente não dormir adequadamente, né, o que o nosso corpo precisa, que realmente entre naqueles ciclos de sono profundo, reparador, faz com que a gente passe o dia com a característica de uma pessoa alcoolizada. Então, realmente, isso foi comprovado, né, cientificamente. Então, isso vai levar ao quê? A uma violência. Então, se a gente não tem uma noite bem dormida, é bem provável que naquele dia a gente não esteja aí no nosso centro, não esteja centrado, não esteja com aquele equilíbrio total. Então, a gente vai precisar, então, o quê? Redobrar ainda mais atenção por conta dessa noite mal dormida. Que a gente pode agir, né, sem autocontrole. Napoleão Hill, ele vai citar um exemplo dele mesmo, um aprendizado que ele teve. Ele costumava, então, fazer o seu trabalho de escrever, de pesquisa em um escritório, um prédio, um edifício. E ele estava achando que ele estava sendo perseguido pelo porteiro. Que o porteiro, em determinado horário do dia, ia lá e desligava a luz do prédio, né? E ele ainda estava lá dentro, ainda estava trabalhando, se dedicando. Aí chegou um dia que ele chutou o balde, desceu da sua sala e foi falar com o porteiro. Chegou lá e já... jogou o verbo e realmente aí o porteiro só ouviu ele, assim, bastante raivoso, né? Mas o porteiro teve uma resposta para o Napoleão Hill que realmente fez com que ele pensasse a respeito da sua atitude. Ele simplesmente falou: hoje o senhor não está muito bem, né? Então bastou aquele tom de voz do porteiro ao responder às reclamações assim bastante raivosas de Napoleão Hill, que fez com que ele caísse em si. Ele voltou para a sala dele, refletiu e ele desceu de novo, pediu desculpa para o porteiro. E aí, quando ele voltou, depois de se reconciliar, ele percebeu o que ele diz aqui, né? Sua pena se tornou mais poderosa, começou a fazer mais amigos e menos inimigos entre aqueles que entravam em contato. Aprendeu que nenhum homem pretende dirigir, né, outros antes de dirigir a si mesmo. Isso é óbvio, né? Não tem como a gente dirigir muitas pessoas se a gente não consegue ter autodomínio próprio, né? Então, isso que ele fala aqui, esse exemplo que ele dá aqui, ele vai falar sobre algo que a gente tratou muito no primeiro vídeo que falava sobre Mastermind. Não sei se vocês lembram, eu repetia bastante uma palavra que a gente falou várias vezes nos 3 primeiros vídeos, que é o quê? Não sei quem lembra. A harmonia, né? A harmonia que faz com que realmente tudo se concretize no que a gente tem a realizar. Então, o que ele falou aqui, ele percebeu que a partir dessa reconciliação, uma mudança notável, inclusive no seu trabalho, a partir daquele sentimento de harmonia que ele conseguiu com essa reconciliação. Ele vai citar um outro exemplo aqui, verídico, né? Mas não dá nem para acreditar que isso aconteceu, mas foi o seguinte. Um dia ele foi numa loja e tinha um setor de reclamações, né? Lembrando, né, gente, lá mais de quase 100 anos atrás, não existia internet, né? Então era todo mundo, né, no tete a tete ali. E aí ele percebeu que a atendente que atendia as reclamações, né? Imagina gente que gosta de reclamar, né? Então chegava lá e não queria nem saber se era só uma funcionária que estava ali para atender a situação, não é a dona da loja. A pessoa fala e joga toda aquela raiva, toda aquela insatisfação. E aí a atendente só ouvia assim, com semblante tranquilo, né? E aí ele percebeu que atrás da atendente tinha uma pessoa que anotava o que a pessoa estava falando e entregava para ela, e aí ela dava o destino, o que tinha que acontecer, né? Para aquela pessoa resolver o problema dela. Mas a pessoa já saía da fila se sentindo mais leve, né? Porque já descarregou tudo a podridão ali, né? E, né, foi se sentindo atendida. E moral da história, essa atendente que atendia com semblante afável, aquela pessoa que estava ali raivosa na frente dela, era uma pessoa surda.
né? Então, o gerente da loja, ele explicou que não foi possível encontrar um funcionário com autocontrole suficiente para aquela função, né? Então, moral da história, todo mundo pode desenvolver o hábito de fechar os ouvidos às coisas desagradáveis que não deseja ouvir. A vida é curta demais e temos muita coisa útil a fazer. Então a vida ela é feita de uma coleção de momentos. Vale a pena, né? É uma reflexão que eu proponho que a gente faça aqui. Vale a pena a gente colecionar momentos ruins? Não vale a pena. Vai ser aquele momento, né? E então, uma memória que você não gosta de lembrar, isso causa muitos problemas, né? A gente tem percebido empiricamente, né? E tem alguns psicólogos falam a respeito disso, que a falta de perdão, né, faz com que muitas vezes no final da vida aconteça essas falhas de memória, né, que a gente conhece aí com umas palavras, né, umas doenças que a gente conhece com uns nomes bem feios, né, eu acho muito feio, que a gente não consegue nem pronunciar, que é demência, Alzheimer, né, que diz o seguinte: a pessoa tem alguma memória que ela não se reconciliou e aí chega no final da vida e ela simplesmente não quer lembrar, ela dá um comando para o cérebro dela, né? Não, isso não. E aí acaba perdendo também todo o restante do acesso à memória que ela tem. Então vale a pena a gente colecionar uma memória que a gente não gosta, né? Eu mesmo sou conhecida como uma pessoa tranquila, né? Serena, quem me conhece que fala assim, porque eu surtei tal dia. Aí alguém fala assim, que isso, você? Não consigo te imaginar assim, né? Meu grande instrutor aqui é o meu filho Ariel, né? Que tá ali hoje de férias. A gente de vez em quando se desentende, né? E rapidamente, né? A gente aprende muito com as crianças, né? A criança não fica nem 8 minutos em desarmonia, ela já quer logo fazer as pazes, resolver, ficar tudo bem, né? E aí a gente faz esse exercício para que a gente não despenda tanta energia ruim assim numa próxima vez. Eu realmente não gosto de sair do meu eixo, né? Mas de vez em quando eu saio sim, sou de 8 a 80. Eu acho que isso vem de família. A minha parte roxa aí, né? Tem muitos históricos de rompantes, né? Inclusive, eu posso citar aqui o exemplo do meu próprio pai, que é uma pessoa que não tem como negar, ele realmente teve muitos rompantes na sua vida e hoje ele sofre de diabetes, né? E diabetes também, segundo aí a filosofia, né? Tem a ver com temperamento, né? Na verdade, todas as doenças lá no início da medicina, lá em Hipócrates, né? O pai da medicina, já falava sobre, assemelhava, né? Estudava isso. A doença acontecia a partir de um determinado temperamento que a pessoa tinha, né? Então, temperamentos descontrolados é igual doenças, ok? E a gente pode sempre lembrar também do exemplo da professora Lucelena, que ela disse: se um cachorro late para você na rua, você late para ele de volta? Não, né? Então, porque a gente tem a nossa condição de ser humano, então naquele momento a gente tem que tentar ter autocontrole e autodomínio. E ele vai falar um pouquinho sobre autocontrole e as oportunidades. Ele diz: muitas pessoas passam a vida inteira procurando tempestades e complicações. Você conhece alguém assim? É bem complicado, né? Parece que a pessoa acorda já buscando uma complicação para a vida dela. Em geral, as pessoas encontram o que procuram, ok? E ele vai falar aqui o exemplo de um jovem que era atendente de uma loja, né, lá, né, 100 anos atrás, imagina. E de repente entrou uma senhora na loja e ela falou assim: não, estava chovendo. Ela falou para os vendedores: não, eu só vim aqui para me proteger da chuva. E ninguém quis dar bola para a senhora, já que ela já tinha falado que não ia comprar nada. Mas um daqueles atendentes resolveu atendê-la muito bem, colocou ela no lugar reservado, perguntou se ela precisava de algo mais, ok? E essa senhora era justamente quem, e ele não sabia, era a mãe de Andrew Carnegie, né? O senhor aí que se tornou um dos mais ricos do planeta. E depois, quando ela precisou de um funcionário, ela mandou buscar naquela loja aquela pessoa, né? Então a gente sempre tem que dar o nosso melhor, independente do que esperando recompensas, né? A gente sempre agir pelo melhor, porque esse bom, esse justo, esse nobre está dentro de nós. É isso que a gente tem que exteriorizar sempre.
Napoleão Hill vai dizer o seguinte: as grandes leis fundamentais da vida estão sempre envolvidas em experiências comuns, né? Por isso a atenção de todos os dias, de modo que se nós de repente nem percebemos. As oportunidades verdadeiras muitas vezes se escondem atrás de fatos que parecem sem importância. Essa é a sabedoria, né, que a gente tem aí na natureza, no nosso dia a dia. Então, buscar dar sempre o nosso melhor sempre, e o nosso lema deve ser: todos os dias, sobre todos os aspectos, vamos cada vez melhores, buscar dar o nosso melhor. Melhor como? Melhor como seres humanos, melhores no campo do ser, e atento ao presente, ao agora, aos sinais, né? A filosofia ensina que se a gente sacralizar tudo o que a gente estiver fazendo, tudo a gente colocar, né, como sagrado, a gente consegue então ter aquela ação de uma forma diferenciada. Então pergunte a 10 pessoas: por que não conseguiram êxito? 9 entre 10 dirão: as oportunidades não apareceram no seu caminho. Em geral, essas pessoas estão desperdiçando as melhores oportunidades. Você já ouviu falar sobre o deus Kairos, né? É um deus grego, e muitas pessoas já conhecem o deus da oportunidade. Esse deus, ele é o deus do tempo oportuno, tá? Esse é o deus da oportunidade, é o deus Kairos da mitologia grega. É um momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece. Aí diz, e realmente a figura desse Deus, né? Ele só tem cabelo na frente. Então, se ele passar por você, você tem que agarrar ele de frente. Senão ele já passou e aí tem que esperar a próxima oportunidade. Então, essa é a diferença entre Deus Kairos, que também é um Deus do tempo, mas um Deus do tempo oportuno. E o Deus Cronos, né? Que é mais conhecido, que é o Deus do tempo, mas é o tempo em quantidade, ok? É o tempo dos homens. Então, reiterando, a nossa imaginação, mais um plano de ação decisivo, mais confiança em si mesmo, mais ação, vai fazer com que a gente dirija os nossos esforços até o triunfo. E nesta lição, ele diz o seguinte: o leitor dirigirá todas essas forças que a gente acabou de falar através do domínio de si mesmo e o autocontrole. Então, uma pessoa com autocontrole, como ela seria? Ele diz o seguinte: é uma pessoa que não se deixa arrastar pelo quê? Pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme, pelo medo, pela vingança. E ainda também não cai em êxtase, nem se entusiasma exageradamente por coisa ou pessoa alguma. Ela está sempre equilibrada. Então, ele diz o seguinte: a violência e o egoísmo, a aprovação dos atos sem um exame acurado, indicam a falta de autocontrole numa das formas mais perigosas, né? Ele já falou aqui, a gente vai estudar também nas próximas lições sobre essa importância, né? De a gente não seguir realmente só porque alguém falou ou aprovou, né, um ato sem um exame acurado, né? A gente precisa realmente ter esse autocontrole. Ele diz: a confiança em si mesmo é um dos fatores primordiais do triunfo. Mas quando essa faculdade se desenvolve além do que é razoável, torna-se perigosíssima, né? Então, é uma virtude a autoconfiança, mas algumas pessoas poderiam ser mais débeis nela. Por exemplo, o Hitler, né? Se ele fosse um pouquinho menos autoconfiante, seria bom, né? Para que a gente não tivesse tantos estragos. Então, isso pode ser perigoso também. Então, reflitamos sobre isso. Como o excesso de autoconfiança pode prejudicar uma pessoa? Ela vai, daqui a pouco ela, né, pula de um penhasco, né? Aí tem muita autoconfiança e acabou estragando a sua vida. Então, decisões equivocadas igual resultados trágicos. Todo extremo é perigoso para nós e para os outros. Então, a gente deve o quê? Buscar o caminho do equilíbrio. Esse é o caminho do Dharma, né? Sem muito excessos nem muitas faltas. O caminho do equilíbrio. Napoleão Hill diz que uma pessoa que possui domínio sobre si mesmo não se deixará influenciar pelos cínicos e pelos pessimistas, nem permitirá que os outros pensem a partir dela mesma, né? Por ela, pense por ela. E uma pessoa que possui domínio de si mesma, ela se estimulará a sua imaginação e o seu entusiasmo até que eles produzam uma ação, né? Porém, dominará essa ação, em vez de consentir que ela a domine. Então, a gente está sempre
em cima do cavalo e não deixando o cavalo dominar a nós mesmos, né? Uma pessoa que possui controle de si mesmo em nenhuma circunstância calunia a outra pessoa ou procura obter vingança por um motivo qualquer. Então, lembrando, né, pessoas medíocres falam sobre pessoas, né? Pessoas, né, que estão buscando aí a sabedoria, elas falam sobre ideias. Uma pessoa que possui domínio sobre si mesma, ela não odeia, né, os que pensam de modo diferente. Pelo contrário, ela se esforçará por compreender o motivo e, né, entender o ponto de vista dessa outra pessoa. E de repente ali ela pode se ajustar também. Então, será que a gente precisa de mais pessoas com domínio sobre si mesmas, né, na atualidade? O que vocês acham, né? Uma pessoa que não odeia as pessoas que pensam diferente, né? Realmente eu acho que sim, penso que sim. Então, o autocontrole e o hábito de gastar mais do que ganha. Então, também ele está aí, né, nessa lei da economia. Autocontrole para metas financeiras, de economizar e de deixar de gastar com supérfluos, né? Adotar um termo, né, entre a avareza e os descontrolados financeiros. Também aí a gente está falando de equilíbrio. Autocontrole é igual a autodisciplina, né? É um fator essencial no desenvolvimento do poder pessoal, pois torna fácil controlar o apetite e a tendência de gastar mais do que se ganha e o hábito de responder a tudo que se ouve, né, de modo ofensivo, bem como outros hábitos destruidores que desperdiçam as nossas energias com esforços não produtivos. Ele vai falando um pouquinho sobre autocontrole e as críticas. Então ele diz o seguinte: nós temos uma vantagem extraordinária sobre os que nos ofendem. Temos o direito de perdoá-los, ao passo que eles não possuem tal vantagem. Então é algo que a gente já comentou aqui, né, que eu já comentei. Aquele que comete injustiça é mais infeliz do que aquele que a recebe, porque a gente realmente pode perdoar aquela situação e, né, tocar a vida para frente. A pessoa que cometeu aquela injustiça, ela realmente vai sentir muito mais aí pela lei do karma. Então, Napoleão Hill, ele aprendeu que o melhor caminho é dedicar as suas energias ao seu trabalho, deixando que os resultados desse trabalho fossem a única resposta às críticas que ele recebesse. Ele recebeu muitas críticas, né, nesse inteirinho, desse desenvolvimento dessa lei do triunfo. Se os seus atos são construtivos e está em paz consigo mesmo, não terá necessidade para dar explicações, pois os seus atos falarão por si mesmo. O mundo esquece cedo os demolidores, não ergue monumentos, não concede honrarias, senão aos construtores, né? Alguém sabe o nome de quem aí fez com que grandes homens, né, da humanidade sucumbissem? Né? Tem algum monumento para esse tipo de pessoa? Né? Não existe isso. Então, a gente não deve se preocupar com eles. A gente deve realmente buscar os nossos ideais e muitas vezes, né, é uma dica, né, que o próprio Dr. Augusto Cury fala, esses grandes ideais, eles são de foro íntimo. Então a gente não deve também ficar aí falando a torta direita, né? A gente deve trazer isso, né, como diz na Bíblia, né? Fecha-se, né, dentro do seu quarto, para que isso é algo que a gente deve tratar em geral, justamente só com nós, a nossa natureza divina, nós e Deus. E o ódio? Ele vai falar que as emoções recalcadas, o ódio, acabam sendo uma bomba altamente explosiva, de grande perigo, e se não forem tratadas por uma pessoa experiente, né? A gente como eu já falei aqui, os temperamentos são os grandes causadores das doenças, né? Então o sentimento de ódio ou cólera, ele pode ser transformado se ele for expressado de uma maneira que se harmonize com o princípio da psicanálise. E um dos exemplos que ele também, né, sem querer, ele acabou praticando nessa vida de experiências dele, foi um momento que ele foi responder uma pessoa e ele, né, na sua máquina de escrever lá, digitou, até que ele pegou aquilo lá e rasgou e jogou fora. E ali foi a catarse dele, ele não precisou levar aquela situação adiante. Depois que ele botou tudo no papel, ele se sentiu já bem com aquela situação. Essa é uma ação que a gente pode praticar. Então, para conseguir o triunfo no seu sentido mais amplo e verdadeiro, devemos conquistá-lo por meio de nós mesmos, somente assim adquiriremos o equilíbrio. Então, o poder de pensar, ele vai falar aqui pra gente sobre esse grande poder que nós temos, que nos distingue dos animais, né?
Então a natureza, ela é energia, né? E essa energia, ela se manifesta em pensamento. E o pensamento, ele é, como ele diz aqui, algo que eu achei muito interessante, porque tudo que me conecta com algo maior, assim, realmente me toca profundamente. Ele diz, o pensamento é o elo que nos enlaça aí com o mundo da divindade, né? Então, o poder de pensar, mas o poder de controlar os nossos pensamentos, não faz com que a gente consiga, então, dirigi-los para o que a gente realmente quer que seja, o que a gente almeja para a nossa vida. E mais uma vez ele vai falar sobre autossugestão, ele vai dizer que os estímulos que põem o cérebro em movimento, né, igual a autossugestão e a sugestão. E a autossugestão, como a gente já falou bastante, é a sugestão que a gente faz para nós mesmos. E a sugestão a gente permite que os outros escolham um material para o nosso pensamento. Aí é que está a grande atenção que a gente deve ter, né? A maioria dos pensamentos são produzidos por sugestões vindas de fora. Não só aquilo que a gente também se alimenta todos os dias pelas redes sociais, pela televisão, né? Também pelo que está pairando aí pelo ar. Então, quanto mais também elevada a nossa vibração, através das nossas práticas espirituais, através das nossas leituras, através de contemplar a natureza, a gente vai captar realmente esses pensamentos bons que estão por aí, que vão nos orientar para um bom caminho. Então, a gente tem que ficar bastante atenção a isso, atenção às sugestões que a gente está aceitando cegamente, sem examiná-las ou verificar a sua veracidade. Cuidado para não se deixar levar pelos outros. Então, o pensamento é a única coisa no mundo sobre a qual nós temos controle absoluto. Atualmente, o pensamento é o único local onde nós realmente somos livres. E a maioria não exerce esse controle e permite que os outros depositem, por meio da sugestão, temores, infelicidade, adversidades e até ideias falsas. Então, pensamentos dominantes vão fazer com que a gente vá para o triunfo ou para o fracasso. Então, o fato é que o pensamento é a única coisa sobre a qual nós temos domínio absoluto. E é em si mesmo de mais profunda, esse fato é de mais profunda significação, pois sugere fortemente que o pensamento que nos aproxima da divindade no planeta terrestre. Então, isso que ele vai falar, o pensamento vai fazer com que a gente se aproxime da divindade, a partir do pensamento, que é algo que nos diferencia aí, porque tudo, como a gente já estudou aqui, né, surge da onde? Do plano das ideias. O pensamento é o quê? É uma ideia. Então, cada vez mais a gente está gerenciando, tendo domínio sobre os nossos pensamentos, a fazer com que a gente também conceba boas ideias através da nossa intuição. O pensamento é o nosso principal instrumento. Com ele nós podemos modelar o nosso destino de acordo com a nossa vontade, fazendo do pensamento o único poder sobre o qual temos controle absoluto. A providência não deixaria de certo de associá-lo com esses potenciais que, se forem compreendidos e desenvolvidos, muito ajudarão a imaginação. O autocontrole é mera questão de controle dos pensamentos. Então, meditemos sobre isso. Autocontrole é o controle dos pensamentos. A gente gerenciar os nossos pensamentos constantemente, buscando essa meta mais elevada aí para a nossa vida. E ele vai falar sobre uma chave mágica. Pensamentos dominantes vai fazer com que a gente tenha atos, né? E a natureza do homem também faz com que a gente esteja aí buscando uma chave mágica, que está, na verdade, mais perto do que nós imaginávamos. E o que é essa chave mágica? É justamente o controle dos nossos pensamentos. Então, fixe a mente por meio do princípio da autossugestão, pensamentos construtivos, positivos, que se harmonizem com seu objetivo principal definido, e a mente transformará esses pensamentos em realidade. Isso é autocontrole. Então, quando nós escolhemos deliberadamente os pensamentos que dominam o nosso cérebro e nós recusamos firmemente aceitar as sugestões vindas de fora, nós estamos exercendo esse autocontrole na sua forma mais eficiente e elevada. Nós somos a soma dos nossos pensamentos dominantes. Ele vai falar agora sobre como exercer essa vontade que ele falou aqui. Se nós perdermos a calma, nós perderemos então os nossos argumentos, as nossas transações e tudo que indicará então que nós somos uma pessoa que não se familiarizou
com os fundamentos sobre a qual se baseia o autocontrole. E o principal fundamento é esse é o nosso privilégio de escolher os pensamentos que dominam o nosso espírito. Então, numa determinada situação aí que faça com que a gente perca a calma. Perdeu a calma, perdeu, né? Então, controlar-se porque deseja controlar-se, exercer a nossa vontade. Quando o nosso desejo ele é bastante forte, nós daremos a impressão de possuir poderes sobre-humanos de realização. Enfrentaremos todas as adversidades. Então, tem vários exemplos desse fato, ele diz, né? São vários os triunfadores que obtiveram o que desejaram ardentemente. Empreendedores, imperadores, né? A própria deficientes físicos, né? Ele fala sobre Helen Keller, né? Que era surda-muda e conseguiu também, não chegava, né? E conseguiu aprender aí, né? Desenvolver as suas faculdades, mesmo enfrentando toda essa deficiência, né? Escritores também que enfrentaram diversos obstáculos a partir desse desejo ardente. Então, todas as pessoas que triunfaram na vida são dotadas de autocontrole em grande medida, e o contrário também é verdadeiro, né? Todas as pessoas que não triunfaram na vida, se a gente for ver lá na escala, for analisar, elas não tinham autocontrole. Aqueles que fracassam permitem que os seus pensamentos, suas palavras e seus atos se tornem desorientados. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa ter essa consciência, esse discernimento, aprender com os nossos erros, né? E ter então escolhas melhores. Ele vai falar um pouquinho sobre o hábito de falar demais. Ele diz o seguinte: as pessoas prudentes que sabem o que querem e estão empenhadas em consegui-los são muito mais cuidadosas com as suas palavras. Lembra que eu falei que o nosso objetivo principal, nosso propósito em geral é de foro íntimo? É sempre mais proveitoso ouvir do que falar. Ouvir é igual a autocontrole. Então, não deixar os outros falarem, eis uma forma de falta de autocontrole. E, inclusive, é uma descortesia e faz com que a gente também perca oportunidades de aprender. Então, ouvir, diz que um tempo atrás, né, até um tempo atrás, a gente só se focava em QI, né, coeficiente de inteligência. Atualmente fala-se muito mais em QE, né, coeficiente emocional. Então tem a ver com isso, né? Em geral, as pessoas que têm esse coeficiente emocional são aquelas pessoas mais quietinhas, né? Mas que se você perguntar, ela sabe tudo o que está acontecendo em volta, pode dar características que de repente você mesmo não percebeu, porque está ali só querendo falar, né, de si mesmo. Os obstáculos e as dificuldades. O homem que exerce completo autodomínio de si mesmo não pode sofrer uma derrota permanente. Os obstáculos e as dificuldades desaparecem diante de uma pessoa que está determinada, né? De uma pessoa dotada de autocontrole. E aí ele vai falar o exemplo do Dr. Edward W. Bock, que recebeu ali uma crítica, né? Ele era um editor de uma pessoa que dizia assim, ele estava falando sobre economia, e essa pessoa disse para ele assim: para você é fácil falar sobre economia, né? Você tem tudo, como é que você vai falar com uma pessoa que não tem nada, falar sobre economizar? E aí ele foi citar, né? Ele foi então colocar ali toda a sua história de vencedor, né? Então eu vou citar aqui só um trechinho do que ele diz, né? Segundo ele: não esqueça de nenhuma das asperezas dessa luta. Ele vai falar da vida dele, né? Eu não trocaria por nenhuma outra experiência os anos de luta árdua que tive de enfrentar, né, na mocidade. Sei o que é ganhar pouco, não dólar, mas centavos. Sei, portanto, quanto vale o dinheiro. Não poderia ter tido uma educação mais segura do que essa para a minha vida de trabalho. Não poderia ter alcançado uma compreensão mais verdadeira do que significa passar um dia sem um centavo na mão, sem um pedaço de pão no armário, nenhuma acha de lenha para fazer o fogo, sem nada a ter para comer e ter a fome de um menino de 10 anos e uma mãe fraca e desanimada. Né? Então ele pegou toda essa experiência dele, começou a trabalhar muito cedo e começou a ter uma visão empreendedora. Então daquele que ele vendia água para os passantes na rua, né? Ganhava 10 centavos, não, 1 centavo de dólar, ou menos do que isso na época, né? E aí ele começou a perceber que se ele acrescentasse limão, ele poderia cobrar um outro preço, e começou então a fazer uma limonada, né, para os passantes na rua. Enfim, a partir disso ele se tornou um grande editor
Mas tudo isso veio do quê? Dessa disposição que ele teve, né, de enfrentar as dificuldades, mais o propósito que ele teve, a vontade de trabalhar, de fazer o melhor, o esforço, juntou com a experiência, né, levou então a construção e o desenvolvimento dessa capacidade de compreender e simpatizar, né? E isso é o que ele considera a maior herança que pode caber a um jovem, né? Essa vida de lutas para ele é a maior herança que possa caber a um jovem. E agora Napoleão Hill vai falar um pouquinho sobre a lei da represália, né? A gente nem usa muito atualmente esse nome, né? Que é justamente pagar na mesma moeda. Mas vamos ver como que ele vai falar sobre essa lei. Ele diz assim: quando uma pessoa irritada começa a nos injuriar, com ou sem razão, nós não devemos esquecer que, se iniciarmos represálias iguais, nos colocaremos no mesmo nível mental daquele que nos ofende, ficando assim dominados por ele. Aí que acontece então a falta de controle. E isso acontece bastante, né? Recentemente, meu marido gosta de UFC, não é algo que eu gosto muito, né? Mas entre os lutadores de UFC, né? Eles, não sei se vocês costumam assistir, mas em geral acontece isso, né? Tem, acho que é o McGregor, que é o mais conhecido de conseguir fazer isso, entrar na mente da pessoa a partir dessas injúrias, né? E aí quando o lutador, o oponente, entra para lutar com ele, ele já está dominado mentalmente. Então a gente realmente precisa ter esse autodomínio, principalmente para não entrar nesse mesmo nível mental do nosso oponente. Ele vai agora juntar essa lei da represália e a lei da atração. Então, também da mesma forma, se nós formos gentis, nós atrairemos o mesmo retorno. Então, é como diz na Bíblia: ao que mais tem, mais lhe será dado. Se tiverem sucessos, falta de confiança em si mesmo, ódio, falta de controle, tudo isso será aumentado. Mas, se tiver êxito, confiança em si mesmo, autocontrole, paciência, persistência, determinação, tais qualidades também serão aumentadas, ok? Se não nos irritarmos, se mantivermos a compostura e permanecermos calmos e serenos, conservaremos as nossas faculdades mentais e de raciocínio e surpreenderemos a outra pessoa, ok? Então, basicamente, né, nós recebemos, para já encerrar aqui, nós recebemos o que damos, né? O que vem às nossas mãos muitas vezes não é o que nós desejamos, mas o que nós damos. Essa é a lei do karma, né? Então por isso que a gente precisa realmente estar sempre buscando dar o nosso melhor. Para fechar, ele diz o seguinte: você está satisfeito? Né? Todas as evoluções, se a gente está satisfeito, a gente fica tranquilo, né? Estou satisfeito, sim, estou satisfeito. Mas, na verdade, ele diz o seguinte: todas as evoluções vieram do homem que não estava satisfeito. Então, realmente, a gente precisa ter uma pontinha ali de insatisfação com algo que a gente possa, então, pegar a sementinha e transformar em algo melhor. Vamos, então, nessa semana, proponho que a gente reflita sobre os nossos pensamentos, a gente aprenda com as experiências que a gente vai, então, criando cada vez mais autocontrole. E assim a gente vai terminando essa 8ª lição, a 7ª lei do autocontrole. No próximo vídeo convido a todos a estar aqui. Nós falaremos sobre o hábito de fazer mais do que a obrigação. É um grande prazer estar aqui com vocês. Se você gostou, lembra de curtir, compartilhar e principalmente comentar. O seu comentário vai fazer com que o Instagram coloque para mais pessoas esse vídeo aí e a gente vai poder atingir mais pessoas com esse conteúdo. Muito obrigada, fica com Deus, até a próxima.